Olá pessoal, boa noite. E agora em Recife são 7 horas da noite, certo? Mas eu tô sabendo que algumas pessoas mandaram mensagem ali pra gente dizendo que já são 8 horas, porque aqui a gente não acompanha o horário de verão. Então a aula sempre começa às quintas-feiras e no horário de Recife, às 7 horas da noite, tá certo? Boa noite, Tatiana. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à aula. Lembrando, qualquer dúvida pode mandar aqui para a gente, onde vocês estão assistindo a aula do lado. Tem assim mais chat, ali vocês podem escrever a dúvida, que eu vou estar passando para o professor e podemos dar início à aula. Já obrigado, Tatiana. Boa noite, Billy. Boa noite. Eu tô muito próximo, não, tá, da tela, Billy? Tô não. Tô. Eu tenho que vir pra cá, é? Não tô diferente, Tatiana? Olha ali. Tô. Tá. Eu quero dar as boas-vindas, né, para os alunos novos. Parece que tem um pessoal, alguns alunos do Rio Grande do Sul. Eu sei que eu corrigi um bocado de atividade a mais essa semana, né? Deixei tudo em dia com vocês. Atividade 1 e atividade 2. Se por um acaso estiver faltando alguém enviar atividade, entre em contato comigo lá, pode mandar aquela mensagem pelo sistema, lá pelo AVA, que aí a gente vai corrigindo tudo que está faltando, certo? Terceira aula hoje do módulo do sistema operacional proprietário, no caso o Windows. O que é que a gente vai... Eu tô meio de banda assim, não tô, Billy? Não tô assim? Não, rapaz, não tomei nada não. Ele tá dizendo que eu tomei um ali, por isso que eu tô... Não, é porque a TV tá troncha assim, ó, lá em cima. Os alunos novatos que não sabem, a gente fica olhando muito pra cima porque tem uma TV assim em cima que eu fico me vendo, né? Aí eu posso me basear mais ou menos. Tá bom, Billy. Eu gostaria de dizer que eu torço pro Náutico, mas a camisa não é do Náutico não, viu? Quais são as competências que a gente vai desenvolver na aula de hoje? Primeiro, a gente vai aprender a instalação do Active Directory e alguns serviços relacionados para poder instalar o Active Directory. E vou mostrar para vocês como fazer a administração de grupos de usuários, computadores, unidades organizacionais. Vou mostrar tudo isso aí. Vou fazer no Windows Server 2003, que a gente falou na aula passada. Esse procedimento funciona também para o Windows Server 8. Só que no Windows Server 8 ele também tem uma interface gráfica que facilita mais. Mas no final das contas vai servir para os dois, certo? O que é que a gente já sabe fazer até agora? O que é que a gente aprendeu na aula 1 e na aula 2? A gente sabe baixar os arquivos .iso por torrent, que são os arquivos que contêm os sistemas operacionais. Aprendemos a criar as máquinas virtuais. Eu vou até mostrar mais uns detalhezinhos do Oracle Virtual Box para vocês hoje. E sabemos também instalar os sistemas operacionais do Windows nessas máquinas, né? Funciona também para Linux, para Mac. Eu tentei para Mac, mas não tive muito sucesso não, viu? Na época da minha graduação. Ele deu uma broncazinha lá, mas também não foi muito atrás e deixei por isso mesmo. Nas aulas passadas, eu senti um pouco de falta de alguns conceitos mais básicos que vocês têm que saber para a gente poder falar melhor do Windows Server para vocês. Então, eu incrementei um pouco os slides do ano passado e coloquei vários conceitos básicos, porque a gente tem que começar a nivelar o curso pelas pessoas que sabem menos, né? Então, vamos começar do básico mesmo. Um dos primeiros conceitos que a gente tem que saber quando a gente fala de redes de computadores, de internet, é sobre o IP, o Internet Protocol. Então, o que viria a ser o endereço IP? O endereço IP é um número que você recebe, que seu dispositivo, você não, que o seu dispositivo, o seu computador, o seu celular, o seu tablet, ele vai receber quando ele faz o ingresso numa rede. Então, se for numa rede local, em geral, a gente vai receber endereços IP do tipo da classe C, né, que é 192.168.0, ponto alguma coisa, ou ponto 1, ponto alguma outra coisa. Eu não vou entrar muito adentro na discussão de endereçamento IP. Estou só fazendo uma explicação assim por cima do mínimo que vocês devem saber sobre esse assunto. Então, toda vez que eu ingresso um dispositivo numa rede, eu vou receber um endereço IP. Professor, quer dizer que o meu celular, o meu notebook, ele tem um endereço IP
e ele vem gravado nele já aquele endereço IP. Não é bem assim. Mas o seu notebook, o seu celular, o seu tablet tem um endereço de físico, o endereço MAC que a gente chama. E é um código de, se eu não me engano, são 16 números hexadecimais, onde metade dele identifica o fabricante e a outra metade identifica um seu próprio número. Aí, como é que funciona a rede, né? Ele vai pegar esse seu endereço físico e vai transformar em endereço IP, em números, certo? Então, temos duas formas, dois tipos de IP que a gente tem que conhecer. É o IP estático e o IP dinâmico. Estático ou IP fixo é aquele IP que não muda. Se você for manualmente digitar lá nas suas configurações de rede o endereço 92.168.0.2, por exemplo, você foi lá, digitou manualmente, aquele teu endereço não vai mudar. Agora, se você colocar ele para pegar um endereço IP automaticamente, você vai colocar na configuração para ser um IP dinâmico. Então, como ele é dinâmico, alguma entidade aí vai ter que dar um número IP para você, né? Você, quando marca essa opção de obter endereço IP automaticamente, significa que você está esperando o teu servidor DHCP entregar um número IP para você. Como é que funciona esse servidor DHCP? É bem simples. Se vocês tiverem algum roteador em casa, se vocês acessarem as configurações dele, vocês vão ver. Você diz assim, você diz a faixa, né, de endereço dele, ele vai estar com 92.168.1.0.1 em geral, e dá o número dele, né, tá nessa primeira faixa. Aí logo abaixo vocês vão ter lá no DHCP, onde eu tô troncho de novo. Tô não. Pra cá. Isso. Assim eu não fico na frente da TV, né, Billy? Quem olha assim pensa que tem uma TV aqui, mas não tem uma TV não. Aí quando você vai lá no DHCP, você configura a faixa de endereços IP, a quantidade de endereços IP que aquele teu servidor DHCP vai poder conectar. Em geral, a maioria dos produtos de fábrica vem assim, de 100, o DHCP pode dar IP, distribuir endereço IP para quem se conectar na rede de ponto 100 até ponto 200, por exemplo. Aí, à medida que alguém vai ingressando na tua rede, o teu roteador, deve acontecer de um amigo seu chegar. Me dá tua senha do Wi-Fi. Aí, quando você conecta, você vai receber o endereço IP. Aí, nesse endereço aí, ele vai estar provavelmente nessa faixa que o servidor DHCP configurou. Isso não é exatamente sobre a aula de hoje, mas tem a ver sobre rede de computadores. E todos esses conceitos aqui, a gente tem que saber um pouquinho deles, certo? Vamos adiante. Existem dois tipos de IP. O IPv4 e o IPv6. Ainda hoje a gente utiliza muito o IPv4, que é formado por 4 casas de 32 bits. Como assim, professor? Significa que ele pode ir de 0... Eu vou abrir o Word aqui para mostrar para vocês, certo? Porque aí eu falando, talvez vocês não consigam visualizar exatamente como é. Eu vou dar aqui um exemplo de um endereço IP. 192.168.0.1. O endereço IP mais comum aqui. Mais comum que a gente pode pensar. Sim, ok. Deixa eu aumentar o zoom. Pronto. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que a gente tem 4 casas. Tem a primeira casa que é 192, depois a segunda casa que é 168, depois a terceira casa que é o 0 e depois a quarta casa que é 1. Ele é formado por 4 casas. Cada casa dessa aqui ocupa 32 bits. Se vai até 32 bits em número binário, significa que ele vai até 255. A gente pode configurar esse número de 0.0.0.0 até isso aqui, certo? 255. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Significa que a gente pode ir até aí. Então o que acontece? Isso aqui tem uma quantidade limite de endereços IP que a gente pode atribuir para os dispositivos de rede. Vou voltar para cá. Tem uma quantidade limite que a gente pode atribuir. Então, antes da difusão dos roteadores, estava tendo um grande problema com relação ao número de endereços IPs que estavam sendo distribuídos. Aí, para suprir isso aí, foi lançado o IPv6, que é um número muito maior. Outro dia eu li que o IPv6 ele possibilita
tantos números de conexão que, assim, por 1 metro quadrado a gente poderia ter até 1024 IPs naquele metro quadrado, comparado no espaço na Terra toda. Eu até botei aqui embaixo, foca aqui, Billy, em linhas pequenininhas para vocês responderem no fórum, para citar mais diferenças entre o IPv4 e o IPv6, né? E aí vocês podem encontrar alguma curiosidade, como essa que eu falei para vocês, sobre o IPv6, certo? Outro conceito que a gente tem que saber é o DNS. DNS significa Domain Name System ou Service. Eu quero que vocês me respondam também isso aí no fórum. Eu acho que é Service. Acho. Eu tenho assim 99% de certeza. Eu quero que vocês me contestem ou afirmem isso aí. Porque era até uma determinada época System e depois foi Service, ou era Service e depois virou System. Como parte do meu material não está aqui em Recife, para quem não sabe, o professor morou até o ano passado em João Pessoa, então tem muito material lá. Aí eu tenho certeza que eu já vi isso aqui que era Service. Então faça uma pesquisa também para a gente discutir lá no fórum, para aprofundar sobre isso aí. Então, o que é o DNS? O DNS ele vai funcionar como um sistema de tradução de endereços IP para nomes de domínio. Mas, professor, que bexiga é um nome de domínio? O que é, Billy, um nome de domínio? Então, Billy está ali. É isso mesmo. Um nome de domínio é google.com.br, é um wall.com.br. Isso aí é o nome de domínio que a gente chama. Cada site de internet ele tem um número, um endereço IP atribuído. Eu posso acessar o Google tanto no navegador, tanto digitando www.google.com.br, como digitando o número IP dele. Ele também acessa. Só que qual é o grande problema em a gente decorar números? Decorar números é muito mais difícil do que decorar nome. Você já pensou se cada site aí que você fosse digitar, você tivesse que decorar todos os números? Então o DNS veio resolver esse problema, né? Aí aqui embaixo está escrito, né? Graças ao DNS que você pode digitar google.com.br na barra de endereço do seu navegador para acessar o Google, ao invés de um monte de números. Aí eu botei esse ping aqui, que eu vou mostrar para vocês uma coisa. Eu vou aqui digitar CMD para a gente ver o emulador do DOS, certo? E eu vou dar um ping aqui. Infelizmente não fica muito perto. Eu vou fazer assim, ó, ping google.com.br. Para quem não conhece o comando ping, isso aqui, ó. Para quem não conhece, ele meio que serve assim para perguntar: o Google está no ar? Pinga aí no Google para ver se ele vai dar, se ele responde. Então eu vou apertar Enter, certo? Apertei Enter. Vou esperar o quarto comando e vou dar zoom para vocês verem na resposta. Então, eu digitei lá e na primeira linha vocês vão ver, ó, disparando para google.com.br. Em seguida, ele me mostra o endereço IP do Google para onde ele está navegando, 173.194.4487. Aí ele dá 4 pings e ele mostra em seguida o tempo de resposta. Estão vendo aí, ó, tempo 334 milissegundos e o TTL é o time to live, o tempo que ele ainda tinha para esse pacote morrer na rede. Aí abaixo ele mostra a estatística, né? 4 foram recebidos, 4 foram perdidos. Esse comando serve com endereço IP também. Eu poderia fazer do mesmo jeito, ping espaço 173.194.44.87. Para que eu fiz isso? Porque eu quero mostrar para vocês que eu posso ir no navegador e digitar esse endereço IP e eu vou acessar a página do Google. Somente para isso. Eu vou fazer esse teste agora. Ao vivo, viu? Sem cortes. Qualquer falha, como essa aqui do Firefox tentando instalar novos complementos. Pronto. Qual era o endereço? 173.194. Vamos lá, ó. 173.194. Acho que era 44. Deixa eu confirmar. 173.194.4487. E aí, ele acessou o Google. Mas, professor, já estava no Google. Tá, eu vou fazer o teste de novo. Eu vou botar em outra página. Vou botar no globo.com. Estando no Google, indo pro Google é feio, né? E agora, eu vou colocar o endereço, certo?
Apertei Enter. Quando apertei, ó, tá vendo que ele vai pro Google. Entenderam? Beleza, vamos voltar para a aula. Tem nenhuma dúvida não, né, Tatiana? Muito bem. Shift F5. Beleza. O conceito de DNS envolve mais assunto. Mas de uma forma mais simples é o que a gente vai utilizar na aula de hoje, é isso aí, certo? Aqui eu fiz esse gráfico para vocês entenderem, terem uma noção do lado esquerdo de vocês. Esquerdo de quem está olhando a tela, eu tenho um endereço IP e no meio eu tenho um protocolo aí DNS transformando esse número num nome, certo? Outro conceito que a gente tem que estudar sobre o Windows Server é o Active Directory. Ele é uma peça fundamental do Windows Server. Ele é um serviço de diretórios que vai facilitar a vida do administrador de redes. É composto por um conjunto de ferramentas para o armazenamento e controle de informações sobre toda a configuração da rede, incluindo dispositivos e usuários. Quando eu iniciar aqui o Windows Server 2003, eu vou instalar o Active Directory, mas vocês vão ver que é praticamente uma tela como o Windows Explorer, onde a gente vai ter todos os usuários, todos os grupos, tudo listado, e a gente vai fazendo a criação de cada um desses objetos. Sim, no Active Directory ele chama tudo de objeto, né? Ele chama o usuário como objeto, um grupo, um computador, uma unidade organizacional, unidade organizacional, certo? Para instalar o Active Directory a gente precisa de 3 coisas. A primeira questão da atividade. A gente precisa ter o nome definido já do servidor, o nome do computador. Como é que eu defino o nome do computador? Você aperta assim, ó, menu iniciar e a tecla pause. Aí você vai aqui na opção configurações avançadas do sistema. E em seguida você procura a aba nome do computador. Estão vendo ali? Então esse nome que eu colocar aqui vai ser o nome do computador. Esse procedimento é o mesmo em todo o Windows. Você acessa o sistema, nas versões mais antigas, né? Você vai painel de controle, sistema. Aí você vai nome do computador, naquela abinha, é sempre desse mesmo jeito, certo? Então, quais são os 3 requisitos para se instalar o Active Directory? Primeiro, o nome do computador já tem que estar definido. Segundo, o seu IP não pode ser dinâmico, tem que estar como estático. Professor, eu não entendi ainda essa história de IP estático e IP dinâmico. Eu vou dizer a vocês. Vou mostrar aqui, ó. Se eu clico no meu computadorzinho da conexão e vou do lado esquerdo ali alterar as configurações do adaptador, eu tenho aqui as placas de rede, né? No caso, esse computador a gente tem a conexão de rede local e também tem o VirtualBox, que é o programa que eu estou usando para criar as máquinas virtuais. Então eu clico aqui com o botão direito na conexão local e vou em propriedades. Eu vou procurar aqui TCP IP v4, estão vendo? TCP IP v4. Aí eu dou um clique nele e vou em propriedades. Olha essa opção aqui, ó. Obter um endereço IP automaticamente. Se isso aqui tiver no automático, significa que ele é o IP dinâmico. Mas aí eu posso marcar a opção de baixo e definir o endereço IP, a máscara, o gateway e o servidor DNS preferencial. Eu acho que aqui não está configurado da melhor forma. Por quê? Porque o gateway e o servidor DNS tem que apontar para o endereço do roteador. Porque, do contrário, quando eu estou usando um número externo para resolver o meu DNS, eu estou recebendo um pedido, eu digito lá, né? www.google.com.br. Eu estou na minha rede. No lugar de eu mandar tudo para o roteador e o roteador resolver, não. Eu estou mandando para o roteador está mandando para esse número aqui, que está em outro canto, o outro canto vai receber, vai mandar de volta para você receber a página. Ou seja, tudo bem que tudo acontece meio que, se eu não me engano, a 2/3 da velocidade da luz, porque é a velocidade do pulso elétrico. Mas você está fazendo um caminho mais longo que você poderia cortar somente colocando aqui como servidor DNS o número do roteador, certo? Beleza. Tem outro detalhe que eu esqueci de comentar sobre endereço IP fixo e dinâmico. Quando você contrata um serviço de internet, você pode solicitar ter um IP fixo. Para toda vez que você ligar a sua internet, você receber sempre aquele mesmo IP.
Isso é uma forma, você paga a mais por esse serviço. Qual é a vantagem? Eu tendo um endereço físico fixo, eu posso oferecer alguns serviços e o meu IP nunca vai mudar. Por exemplo, serviço de câmeras. Eu tendo IP fixo, outra pessoa poderia acessar a minha máquina de uma forma mais fácil. Se o IP fosse dinâmico, toda vez que meu provedor de internet mudasse esse número, eu não ia conseguir, eu teria que falar novamente com todos os clientes para poderem pegar esse novo número. Entenderam? Tem dúvida, Tatiana? Não, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Tem alguém online também? Tem. Tá bom. Vamos lá. Vamos adiante. Vamos falar sobre domínio. O domínio, ele é um limite administrativo e de segurança. Vamos repetir a frase. O domínio é um limite administrativo e de segurança. O administrador do domínio possui permissões somente em seu domínio, não em outros. Então, as políticas de segurança vão seguir essa mesma regra. Vão se aplicar somente a um domínio. Ou seja, se você é administrador de um domínio, você tem as políticas de segurança também associadas àquele domínio e não a um outro domínio. Eu botei esse tópico de domínio porque a gente vai falar um pouco sobre isso, certo? Constantemente eu vou estar falando domínio, controlador de domínio, então é bom a gente ter uma definição. A segunda definição está aí embaixo, né? É um conjunto de servidores e estações de trabalho, que parece muito com a primeira frase lá de cima. É um limite administrativo e de segurança. É um domínio. Outro conceito que a gente tem que saber é o controlador de domínio. A função dele aí é armazenar dados e gerenciar as interações entre os usuários e o domínio, incluindo processos de logon de usuário, autenticação, pesquisas de diretório. Se você planeja usar um servidor para fornecer o serviço de diretórios, esse serviço de diretórios é o que a gente chama de Active Directory. Se você planeja usar um servidor para fornecer o serviço de diretórios a usuários e computadores, configure o servidor como um controlador de domínio instalando o Active Directory. É o que a gente vai fazer hoje. Quando eu começar a instalação, que é bem simples, do Active Directory, quando eu reiniciar o Windows Server, ele já vai ser um controlador de domínio. Aí também eu vou pedir para vocês irem no fórum para a gente começar uma discussão sobre diferença entre grupo de trabalho e domínio, porque a gente pode, quando liga vários computadores em rede, se não existe alguém fazendo o papel de controlador de domínio, a gente coloca todo mundo no mesmo grupo de trabalho, né? Aí a gente pode compartilhar a pasta, compartilhar a impressora de uma forma mais simples. Quando a gente vai para um domínio, a gente tem um controle muito maior em cima dos recursos de rede, certo? Outro conceito também, árvores e floresta. Árvores aí se refere à árvore de domínio. E são coleções de domínios do Windows Server que formam um espaço para nome contíguo. Contíguo quer dizer um ao lado do outro. Uma árvore de domínio é formada assim que o domínio filho é criado e associado a um domínio raiz determinado. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu tenho o domínio Etebrax. E eu posso criar no meu domínio Etebrax um domínio filho que se chama direção. Pronto. Eu vou fazer financeiro. Vou botar o que é mais comum na empresa, certo? Eu tenho uma empresa que é Teleporte Etebrax. Eu vou ter os seguintes domínios. Eu posso ter financeiro, almoxarifado, que mudou de nome, agora é setor de compras, né? Eu vou ter contabilidade, informática. Então, cada um desses aí são domínios filhos do meu domínio raiz, que é o domínio Etebrax. E a partir do momento que eu tenho meu domínio raiz, eu ramifico em subdomínios, eu estou criando uma árvore. Se eu tenho vários domínios raízes, eu vou ter uma floresta, que aí é o que está aqui definido, certo? Quando a organização possui mais de um domínio raiz, define-se esse conjunto como floresta. Aí eu peguei essa figurinha no Google para vocês entenderem melhor. Então, quem é o domínio raiz aí? Quem são os dois domínios raízes aí? É o domínio A e o domínio 1. E aí o domínio A tem dois filhos, o domínio B e o domínio D, que eles também têm outros filhos, domínio C e domínio E. E aí a gente tem a política de transitividade que a gente chama do Windows Server, que
Se eu tenho determinadas políticas de segurança no domínio A e eu crio o domínio B vai herdar também determinadas políticas de segurança. E o domínio C também vai herdando, ele vai em cascata. De forma que o domínio A consegue transitivamente acessar as políticas de segurança do domínio C. Não sei se acho que ficou feio essa frase. Acessar, ele vai herdar. Sim, chegou a palavra. Eu não posso fazer isso não por causa do microfone. Ele vai herdar as políticas de segurança, certo? O domínio C vai acabar herdando as políticas de segurança do domínio A. Entenderam? Oi. Uma dúvida aqui. Vamos lá. É do Jonathan, ele pergunta, professor, e quem utiliza modem é o mesmo processo? Qual modem? Modem de... eu não posso aparecer bebendo água não, né? Tu tá dizendo o modem de conexão por celular? Ou o modem ADSL? O cable modem? Porque é o seguinte, quando... acho que eu sei o que ele está falando. Não sei se é. Pode ser também o modem que ele tem conexão Wi-Fi e também se conecta com... Não falou nada, né? Ainda não. Então, é porque é o seguinte, logo no começo a gente tinha dois papéis, né? A gente tinha o papel da conexão com a internet que vinha de um modem, e em seguida a gente pegava essa conexão e colocava um roteador do lado. Aí tanto que no roteador tinha assim, né? LAN, WAN. Aí você pegava o seu cabo do roteador e botava seu cabo do modem e colocava no roteador. Hoje em dia a gente tem alguns aparelhos que são os dois juntos, que são modem e roteador. Outra discussão que a gente pode fazer no fórum, a definição de hub, switch, roteador e onde cada um desses opera nas camadas de rede. Então é o seguinte, Jonathan perguntou, no modem é o mesmo processo? O modem em si, ele só me dá acesso à internet. A gente ainda está falando em rede local, a nível da rede interna. Não necessariamente com acesso à internet, mas pode ter acesso a uma impressora, pode ter acesso a uma pasta que está no HD em outro computador. Então, por isso que eu estou perguntando, né? Se o modem foi... Vá dizendo, Jonathan, que eu vou continuando a aula e a gente volta, certo? Outro conceito que a gente vê também é o catálogo global, que ele armazena uma cópia completa de todos os objetos no diretório para o seu domínio. É que no Windows Server, às vezes ele mostra todos os objetos que estão cadastrados no teu Active Directory. Isso aí é o que a gente chama de catálogo global. Aí quais são os objetos que a gente vai trabalhar, né? Os principais são usuários, computadores, grupos e unidades e unidade organizacional. Beleza. Sim, vamos lá. Nada? Tá. Nada não? Foca em Tati aí, Billy, pra eu beber água. Aí, pronto, melhor. É o seguinte, ó, no Windows 8, ele vai mostrar todas essas telinhas aí, que eu vou mostrar a seguir, são as 6 telas, eu acho, que vai especificar um pouco o que são cada um desses serviços do Active Directory. Aí eu peguei aqui um pequeno resumo do professor da aula anterior, porque não tem assim, acesse Active Directory, está lá, Active Directory. Ele sempre complementa, Active Directory, Domain Services, Active Directory, alguma coisa. Aí eu vou listar aqui para vocês, esses aqui são exclusivos do Windows 8, o Windows 2003 tem alguns, mas todos aqui estão no Windows 8. Então vamos no slide lá. O Active Directory Domain Services fornece funções necessárias para o armazenamento de informações sobre usuários, grupos, computadores, impressoras e outros objetos da rede, tornando essas informações disponíveis para os usuários que fazem parte daquele domínio. Esses recursos são disponibilizados pelos controladores de domínio. Então, a gente está começando a falar com palavras que a gente já definiu agora há pouco, certo? Esse aqui é o que a gente vai mais usar, e é o que a gente vai instalar, esse ADDS. Outro que existe é o ADCS, o Active Directory Certificate Services, e ele fornece funções necessárias à emissão e revogação. Revogação é cancelamento, digamos assim, de certificados digitais para usuários, clientes e servidores. Ou seja, esse cara é o responsável por distribuir certificados na rede. Tem dúvida? Ele respondeu, Jonathan. Ele disse para o protocolo IPv4. Mas... sim, acho que eu entendi. Acho que é porque é complicado quando vocês não estão aqui.
Você está perguntando se no modem normal ele utiliza o IPv6 ou o IPv4, é isso? Professor, e quem utiliza o modem é o mesmo processo para o protocolo IPv4? Sim, inclusive a gente utiliza muito ainda o IPv4. Tinha uma história que ele ia ser cancelado, ia todo mundo só usar o IPv6, mas ele ainda está sendo muito usado. Eu quero discutir com vocês sobre isso no fórum melhor, porque eu quero ver o que vocês acham e aí a gente vai pesquisando um pouco mais sobre esse assunto. Mas no modem que a gente utiliza hoje em dia, a maioria ainda é IPv4. Ele também no IPv6 ele disse que corrige várias falhas de segurança que o IPv4 tem. Que o IPv6 ele é muito melhor por causa disso também. Mas isso aí, como eu disse a vocês, vamos discutir isso no fórum, porque a discussão vai enriquecer mais, e esse assunto não é exclusivo da aula de hoje. A aula de hoje, a competência da gente é a instalação do Active Directory, saber o que precisa para instalar o Active Directory, e criação de usuário, grupo de usuário, computadores e unidades organizacionais, que eu vou fazer já já. Segunda opção do Active Directory foi esse ADDS, né, que eu falei agora, que é a DCS, que é o que distribui certificado. Então, o que é um certificado digital, Tati? Diga aí. Certificado digital é quando eu tenho um arquivo, por exemplo, aí eu faço esse arquivo, pertence a Etebrax, massa. Aí eu faço, Tati, confirma aí se esse arquivo pertence a Etebrax. Aí Tati diz, sim, pertence a Etebrax. Então Tati me lança um certificado digital. Aí quando você baixa alguns arquivos, ele vem com esse certificado digital de uma empresa que confirma a procedência desse certificado digital. Era engraçado que tinha uma discussão numa disciplina que eu paguei de segurança de informação que dizia assim, existe uma empresa certificadora que está no nível mais alto e existem outras que vão certificando outras empresas filhas que recebem a certificação daquela empresa mais alta. Mas e aquela empresa mais alta lá? Quem é que está certificando as informações dela, né? Sempre rolava esse tipo de dúvida. Então, resumidamente, certificado digital é um certificado que vai confirmar que aquela pessoa na rede é ela mesma, digamos assim. Seria algo nesse tipo. Seria uma coisa para aumentar a confiabilidade de quem está utilizando a rede e na distribuição dos recursos. Outra forma que a gente tem é o ADFS, que é o Active Directory Federation Services. O ADFS complementa os recursos de autenticação e gerenciamento de acesso do ADDS, que é o primeiro, estendendo-os para a internet, né? Porque a gente ainda não está na internet, a gente está na rede local. Temos outro que é o ADLDS, Active Directory Lightweight Directory Services. Esse lightweight é de peso leve, né? Seria uma versão menor do primeiro, do ADDS, né? O ADLDS fornece um armazenamento de dados para aplicativos que utilizam diretório e não requerem o ADDS e nem precisam ser implantados em domain controllers. Tudo aí vai depender do que você está querendo oferecer na rede, que você está querendo instalar esse controlador de domínio. Às vezes a empresa é pequena, você não precisa de todos os recursos que um ADDS vai oferecer. O que acontece muitas vezes é as empresas terem um único programa e querem que todo mundo na rede acesse aquele programa. Então, a parte do banco de dados daquele programa, ela tem que ter uma proteção maior, tem que ter um controle de acesso maior em cima dela. Isso aí a gente faz através do Active Directory. Outra opção, ADRMS, Active Directory Rights Management Service. Aqui, o ADRMS, a IBIL. O ADRMS fornece acesso controlado a mensagens de e-mail protegidas, documentos, páginas na web e na intranet e outros tipos de arquivos. Inclui os seguintes serviços de funções: servidor de gerenciamento de direitos do Active Directory, suporte à federação, eita que enrolei tudo. Quais são os serviços de funções que ele tem? Servidor de gerenciamento de direitos do Active Directory e suporte à federação de identidade. Ou seja, é uma opção ainda mais robusta que a gente tem sobre o ADDS normal. Aí eu levantei algumas questões que eu gostaria que vocês respondessem no fórum. O professor está quase gripando, viu?
Primeiro, sim, vocês não precisam criar cada um tópico, não. Vocês botam o título do tópico e a gente vai comentando embaixo daquele tópico, certo? Primeiro, qual é a diferença entre internet, intranet e extranet? Aí o segundo, né? Qual é a diferença entre LAN, MAN e WAN? E meditando aí sobre esse assunto, eu gostaria que vocês dissessem aí com as palavras de vocês qual a diferença que vocês veem entre uma LAN e uma intranet. Vamos discutir isso lá no fórum. E agora a gente vai fazer a instalação do Active Directory, que a gente vai executar esse comando, ó, dcpromo.exe no Windows Server. Aí agora eu vou rodar a máquina virtual. Lembra que na aula passada a gente instalou vários sistemas operacionais nela. Então, eu abri aqui o Oracle Virtual Machine, certo? Tem alguns atalhos que... Deixa eu ampliar aqui, ó. Não é aqui, né? Quando a máquina inicia. Tem alguns atalhos que o Oracle diz assim: pressione a tecla host mais alguma letra. E o seu teclado não tem essa tecla host. Só que a tecla host você configura aqui no próprio Oracle Virtual Machine. Se você for aqui em Arquivo e Preferências, dá um zoom, Arquivo, Preferências, vou abrir. Vocês vão lá em Entrada, nesse segundo item. E aqui, ó, é onde a gente seleciona a tecla de hospedeiro. No caso aí, por padrão, ele vem definido como o Right Control, ou Control da direita, certo? Vou dar play agora no Windows Server. Ó, vocês estão vendo aqui que ele já mandou uma mensagem. A janela da máquina virtual será redimensionada para o modo de tela cheia. Você pode retornar ao módulo de janela a qualquer momento pressionando Host F. No caso, o meu Ctrl com a tecla direita mais a letra F. Certo? Aí como eu estava aqui mais cedo, eu estava fazendo essa configuração, né? Que eu vi um problema que teve na aula passada, era que a gente não estava funcionando esse zoom que a gente dá, né? Que eu aperto aqui Ctrl e a letra 1, aí eu dou um zoom, aí vocês conseguem ver mais de perto. Então eu instalei aqui, botei em tela cheia e instalei o programazinho também para dar esse zoom, para vocês conseguirem ver melhor. E aí, ó, o Windows está sendo inicializado. Como ele está em modo de tela cheia, sim, ó, aí aqui, se eu apertar Ctrl Alt Del, ele vai para o sistema, certo? Para dar Ctrl Alt Del na máquina virtual, como é que é? Eu aperto Ctrl da direita e aperto Delete. Aí ele já lançou para o sistema. Como eu não instalei nenhuma senha, é só apertar Enter. Guardar aqui, ele terminar de iniciar. Não instalou não, eu vou instalar de novo o programinha para dar zoom, certo? Instalou, pronto. Agora vocês vão conseguir ver. Aí é o seguinte, vocês vão iniciar e vão executar aquele comando que a gente tinha colocado lá, dcpromo.exe. Vou apertar Enter. E aqui ele vai dizer: bem-vindo à instalação, ao assistente para instalação do Active Directory. Lembrando, eu tenho que ter IP fixo, nome do servidor já definido, porque quando eu ativar o Active Directory, eu não vou mais poder utilizar esse... Tem uma formiga aqui no monitor e Billy focando em mim. Eu não vou mais poder alterar isso aí, porque depois que as máquinas entrarem na rede, quando eu for alterar vai dar uma confusão danada. Então definam qual vai ser o endereço IP fixo do servidor e o nome dele. Aí depois você instala o Active Directory. Outra coisa que vai precisar também é instalar o serviço de DNS. Como eu não instalei aqui, durante a instalação do Active Directory, ele vai pedir, vai perguntar, na verdade ele vai proibir continuar a instalação se eu não instalar. Aí ele vai oferecer: você quer instalar também o servidor DNS? Aí no meio da instalação ele vai fazer tudo de uma vez, certo? Então, na primeira tela, você clica em avançar. Na segunda tela, ele vai perguntar sobre a compatibilidade do sistema operacional. No Windows 2008, ele oferece uma opção: compatibilidade só com 2008, só com 2003, só com 2000. Como esse aqui é o 2003 que a gente está, pode ir avançando.
Como eu estou criando o meu primeiro controlador de domínio, então eu deixo selecionada essa primeira opção. Caso eu já tenha um domínio e queira criar um domínio filho, né, eu vou na opção de baixo. Mas como é a primeira, a gente vai aqui, certo? Avança. E ele vai perguntar aqui, ó, o que é que você deseja fazer? Criar domínio em uma nova floresta. E aí floresta a gente definiu agora há pouco. Abaixo é um domínio filho, árvore de domínio, é floresta inexistente. Avança. Aí vocês vão ter que definir o nome, certo? Eu vou botar aqui teleporte. Em geral o pessoal bota assim, ó, teleporte.com. O nome da sua empresa, vocês não estão vendo, né? Aqui. O pessoal às vezes bota assim, teleporte.com. Como eu tô aqui, eu vou botar teleporte.local. Aí o que significa? Significa que daqui a pouco todos os computadores da rede vão ter o seu nome de rede, por exemplo, recepção. Aí o nome completo dele vai ser recepção@teleporte.local. É isso aí que a gente está configurando. Eu vou avançar. Aí ele vai procurar agora se esse domínio já existe na rede. Creio eu que ele vai dizer que não existe. É para dizer que não existe, né? Certo? Em seguida ele vai pedir um nome do domínio do NetBIOS. Você pode deixar teleporte mesmo. Ele vai mostrar agora as opções onde você vai instalar, onde você vai salvar os arquivos. Do caso, o banco de dados vai para o Windows NTDS, a pasta de log também. Algumas pessoas optam em botar um HD externo, mais um HD, uma partição diferente, ou até pendrive, e salvar esses arquivos lá para ficar de backup, caso aconteça algum problema com esse daí. Só que essa história de backup é um pouco delicada, né? Porque vai que o backup que é o que dá problema, e tu tava salvando só no outro HD, não tava salvando localmente. Então, uma solução bem bacana que a gente tem é utilizar a técnica de hide, né? Que tudo que um HD faz, o outro HD lá de baixo vai fazer também, né? Vamos avançar. Ele está perguntando o sysvol aqui, onde você vai salvar a cópia dos arquivos públicos do domínio do servidor. É somente seleção de pasta, onde você vai, avança. Vai configurando. E aí ele está reclamando que o servidor DNS não está instalado, certo? E ele já sugere a segunda opção aqui no meio, ó, instalar e configurar o servidor DNS nesse computador e definir esse computador para usar o servidor DNS como seu servidor DNS preferencial. E eu vou avançar. Nessa tela seguinte é com relação às permissões. E ele me sugere também, ó, permissões compatíveis somente com sistemas operacionais do servidor Windows 2000 e 2000 Server 2003. Caso a gente, como o Windows 2003 na época que foi lançado tinha muito Windows 98 no mercado, aí ele dá essa permissão anterior aqui de cima, mas vocês deixam na de baixo, certo? Que eu acho que hoje em dia ninguém utiliza mais o Windows 98. Essa senha aqui é uma senha que é diferente da tua senha de login no sistema, certo? É uma senha de controle do Active Directory. É bom você configurar. Vou botar aqui. Eu estou apertando ESC direto sem querer. Eu vou configurar aqui, vou botar 1, 2, 3. Logo em seguida ele me dá um resumo de tudo que eu escolhi, certo? E vai começar a instalação. Se fosse um computador antigo ia demorar um bocado, mas como esse aqui é um pouco mais rápido, ele vai rapidinho a instalar. Temos alguma dúvida, Tatiana? Não, nenhuma dúvida, professor. Ninguém está falando nada? Nada. Nadinha. Tá com alguma dúvida, Billy? E aí a gente tem que esperar instalar ali em cima, certo? E aí enquanto a gente espera, a gente pode rodar os comerciais, a gente pode... O que mais a gente pode fazer? A gente pode adiantar um pouco o vídeo. E aí apareceu a mensagem que eu estava esperando. Lembra que eu disse a vocês que precisa de um IP fixo? Ele estava reclamando disso aí, ó. Esse computador tem pelo menos um endereço IP atribuído dinamicamente. Para que a operação do sistema de nomes de domínios DNS seja confiável, use somente endereços IP estáticos. Agora você pode alterar esse endereço IP atribuindo dinamicamente. E aí ele me abre a telazinha. Eu vou lá, clico em protocolo, aquela tela das propriedades da conexão local, certo?
Eu vou lá no protocolo TCP/IP da mesma forma que eu fiz no Windows 7, clique em propriedades. E aí, ó, ele obtém endereço IP automaticamente e um servidor DNS automático. Eu andei dando uma filada nas configurações agora há pouco da Teleport, antes da aula, e vi que era alguma coisa. Eu vou cruzar os dedos para não causar nenhuma pane aqui, viu, Billy? Nenhum conflito de IP. Eu vou botar o 96 aí, que eu acho que tá vago. Quando eu aperto Tab, ao final do número, depois de digitar, ele já completa com a minha máscara de rede. O gateway padrão aqui, 9268.1.1, e vou botar o meu DNS do mesmo jeito, .1.1. Vou dar OK. Professor, o senhor está mostrando essas configurações aí para todo mundo. Olha, toda a rede local é assim, viu? A da sua casa, assim não, parecida com essa. Da maioria das empresas. Só que como a gente está numa rede local, não está pública, né? O acesso público vai a partir do roteador do modem. Aí a gente tem esses IPs que sempre se repetem em cada local. Em cada local. E aí está instalando DNS. Temos dúvida, Tatiana? Não, nenhuma dúvida. Estamos quase acabando a aula, viu? Todo mundo aí doido para ir para casa, tá cansado. Tem gente que tá desde 7 da noite esperando, né? E agora já são 8 horas em alguns lugares. E tá instalando. Tá instalando. Quer contar uma piada pra gente, Billy? Quer contar uma piada pra gente, Tati? Pronto, concluiu. E aí eu mando ele reiniciar. Quando ele voltar, ele já vai ter se tornado um controlador de domínio. Ele não vai ser somente um servidor normal, uma máquina que está com o Windows Server instalado. Ele está instalando, está iniciando ali. Quase lá. Eita, agora que eu me lembrei, não está bem no final não, está faltando eu fazer as configurações, criação de usuário, criação de grupo, criação de computador e criação de uma unidade organizacional. Enquanto ele está preparando aí, eu vou conversar aqui. Quando a gente cria um usuário, o usuário é exatamente aquele login e senha que você atribui para cada pessoa que está utilizando um computador na rede. O computador, você pode criar um computador. Eu confesso que eu não costumo criar muito não, mas a nível de segurança você pode criar esse computador para associar ao usuário. Os grupos são muito de grupos da empresa mesmo. Droga, Ctrl Delete, pronto. Só aqueles grupos da empresa, quando você... Por que a gente cria grupos? Porque às vezes você quer mandar e-mail somente para o pessoal do financeiro, para o pessoal do jurídico, para determinados grupos de empresa. É por isso que a gente cria um grupo. Aí, para criar um grupo, fica mais fácil a gente atribuir regras de segurança para esse grupo. Então vamos lá. Eu vou iniciar programas. E aqui em programas, em algum canto, a gente vai ver o Active Directory. Assim que eu achar, que eu estou meio cego. Configurações. Deixa eu ver se é esse aqui. Ainda não é esse. Eita, professor, esqueceu. Tá no slide. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que o professor esqueceu onde é o atalho. Ó, voltando pro slide aqui. Vou voltar já lá. A gente executa esse comando. Eu coloquei tela por tela do que vocês vão ver na hora da criação do Active Directory. Pra cá. Pronto. Vamos voltar lá para a máquina. Vocês vão clicar em iniciar, programas, achei, eita danado. Deixa eu instalar o Zoom It aqui de novo, pessoal, porque
senão toda vez que inicia eu tenho que rodar ele, senão vocês não vão conseguir acompanhar com o zoom. Foi. Programas, ferramentas administrativas. Aí vocês vão em usuários e computadores do Active Directory. Saiu. Eu vou até botar um atalho dele na área de trabalho, certo? Pronto. Essa aqui é a telazinha que vocês vão ver dos usuários e computadores. Aí vocês vão ver várias pastas, né? Eu vou clicar nessa aqui de usuários. Basicamente, aqui é onde a gente trabalha mais. Estão vendo as figurinhas que estão aí do lado, algumas têm um xizinho. Esse xizinho aí significa que está desativada a conta, que a conta existe, mas está desativada. Ele automaticamente cria alguns usuários. Eu vou fazer com vocês a criação de usuário, de tudo aquilo ali que eu mostrei para vocês, dos objetos do Active Directory. Estão vendo lá em cima também que aparece, ó, usuários, 17 objetos, que é o que tem até agora, certo? Sim, por que a conta de convidado vem desativada? Porque ela não tem senha, né? Então, para a gente não fazer para qualquer pessoa não fazer login na sua rede, a título de segurança, ele vem por padrão desativado. Temos aqui uma dúvida, professor. Vamos lá. O Jonathan, ele pergunta: professor, estou usando o Windows Server 2008 e não 2003. Tem algum problema? O procedimento é o mesmo? O procedimento é o mesmo, mas no Windows 2008 tem um até que é mais fácil, Jonathan. Que, se eu não me engano, você vai em funções, não sei se é funções, é porque eu não instalei o 2008 para ver. Mas no vídeo que eu vi, ele fala assim, você vai em funções e vai naquelas telinhas do Active Directory, que para poder naquelas telinhas que eu mostrei agora há pouco, que tem vários tipos de Active Directory, todos aqueles ali você vai ver no Windows 8. No entanto, também existe a forma no Windows 8 idêntica ao 2003. Se você botar dcpromo.exe, o procedimento é o mesmo. Tem outra? Não. Só essa mesmo? Aí, ó, foca aqui, Billy, no slide. Quando eu clico com o botão direito aí, com o botão direito do mouse, do lado direito da tela do Active Directory, onde tem esses 17 objetos, ele vai me dar essas opções. Aí eu deixo o mouse em cima de novo e eu já vou ver todas elas. Eu tenho um novo computador, um novo grupo, um novo usuário, uma nova... Cadê que eu não estou achando? Unidade organizacional. Não dá pra ver? Ah, tá em delay, muito bem. Ah, é verdade, tem isso aí. Tá em delay também lá, por isso que o pessoal não tá vendo, demora um pouquinho para aparecer. Então pronto, eu vou primeiro criar um usuário, certo? Cliquei com o botão direito, novo, vou clicar usuário, massa. Todo usuário novo, eu tenho que preencher um pequeno texto sobre ele. No caso seria... Ah, mas espera aí. Antes, eu vou alterar a política de segurança para a criação de senhas. Porque se eu não alterar essa política de segurança, todo usuário que eu criar aqui, ele vai ter que ter um mínimo de 50 caracteres, tem que ter caractere especial, letra maiúscula, número, etc e tal. Aí eu coloquei também lá no slide, no último slide antes no penúltimo slide antes da atividade, esse atalhozinho aqui para vocês verem, ó, que é como vocês chegam para alterar a política de segurança. É só em ferramentas administrativas, diretiva de segurança. Vamos lá, ferramentas. Antes de criar o usuário eu vou fazer isso, certo? Ferramentas administrativas, diretiva de segurança, eu acho que é de domínio, viu? Não é de controlador de domínio não. Deixa eu só confirmar. Diretiva de segurança de domínio. Eu lembro que quando eu estava preparando a aula, eu cliquei nessa outra que é bem parecida, aí eu não estava conseguindo fazer. Essa segunda aqui, ó, estão vendo? Diretiva de segurança de domínio. E tem a outra que é de controlador de domínio. O zoom item não funciona muito bem aqui, não. Aperto S que ele não sai. Certo? Aí eu vou... Configurações de segurança, diretivas de segurança. Diretiva de conta, depois diretiva de senha. Configurações de segurança. Depois eu vou em
diretiva de conta, que está logo abaixo. Estão vendo? E vou escolher diretiva de senha. Quando eu escolher diretiva de senha, do meu lado direito, eu vou mostrar todas as propriedades aí pra gente poder diminuir um pouco a segurança desse usuário. Eu estou diminuindo propositalmente. Só que é um pouco complicado você colocar uma senha muito grande em empresa que é pequena. Que aí o pessoal faz, essa senha é imensa, eu não lembro, eu esqueço. Tem também uma política de segurança que a cada 15 dias você tem que alterar a senha. Aí acontecia também de alguns funcionários acharem ruim, porque toda vez ele manda uma mensagem dizendo que faltam 9 dias, eu quero alterar agora, faltam não sei quantos dias. Aí às vezes é um pouco chato com o usuário, certo? Então, vamos ver quais são as propriedades aqui, ó. A senha deve satisfazer os requisitos de complexidade. Eu vou desativar isso aqui. Porque desativando isso aqui eu não vou ter maiúscula, minúscula, número, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Comprimento mínimo de senha, eu vou diminuir para 2 caracteres, propositalmente. Aí ele também dá um tempo de vida máximo da senha e o tempo de vida mínimo da senha. Significa que depois de 42 dias, nesse caso aqui, a senha vai expirar. Aí, o professor passou 42 dias, passou mais uns 10 dias, aí aquele usuário nunca mais fez login, aí de repente ele foi lá e tentou fazer login, e aí? E aí que vai aparecer uma opção para ele alterar a senha. Caso ele não consiga, caso ele não lembre a senha, aí ele vai ter que falar com o administrador de rede, lá no suporte, para poder alterar isso aí. Então eu já fiz o que eu queria. Eu queria diminuir a complexidade da senha e o comprimento dela para a gente poder criar um usuário. Então eu vou novamente lá no Active Directory, usuários de computadores de Active Directory, vou em novo e seleciono o usuário. Aí ele volta para aquela tela que eu estava mostrando para vocês. Estão vendo? Eu vou botar aqui, vou criar o usuário de Billy, certo? Billy iniciais, BN, Billy Neto, né? Tá aqui, Billy Neto. O Billy vai fazer o login com o nome Billy. E pronto. Lembra que no controlador de domínio eu comentei com vocês que ia ficar todos os objetos com esse arroba? É por causa disso aqui, ó, arroba teleporte.local. Ele vai tudo para aí. Avanço. No que eu avanço, ele vai pedir para eu botar a senha. Eu vou botar uma senha muito segura chamada 123. E ele me dá algumas opções aqui embaixo, certo? O usuário deve alterar a senha no próximo login. Eu posso criar a título de segurança e deixar o usuário, quando ele fazer login, ele escolher a senha. O usuário não pode alterar a senha, também é a opção. A senha nunca expira. E conta desativada. Eu vou botar que a senha nunca expira. Aí quando eu botei aqui, ele reclamou, né? Se a senha nunca expira, então ele não precisa alterar a senha no próximo login. Vou avançar e vou concluir. Aí ele está reclamando sobre a complexidade da senha. Deixa eu botar aqui mais um número para ver se ele vai. Senão eu vou voltar para lá. Voltou. 3 é maior que 3, viu? Quando eu botei 4 números, ele pegou. Aí Billy aparece aqui, ó. Tá vendo, ó? Billy, BN, Billy Neto, como usuário. Quando eu clicar aqui em Billy, quando eu der 2 cliques, ele aparece mais um bocado de aba para eu completar as informações de Billy. A conta já está funcionando. Se eu configurar um outro computador, adicionar o domínio teleporte.local, aí quando ele fizer o login, se Billy for lá e colocar Billy e a senha dele, vai entrar. Só que aí a gente pode fazer várias restrições com relação ao usuário Billy. Por exemplo, posso fazer restrição de tempo que Billy pode fazer, de momento que Billy pode fazer o login naquele domínio. Por exemplo, Billy trabalha de segunda a sexta. Não tem necessidade de Billy fazer login sábado e domingo na empresa, né? Se ele fizer, tá uma coisa errada. Eu posso prender isso, amarrar isso aqui nesse local. Como? Vou dizer a vocês onde é. Assim que eu achar. Assim que eu achar, viu? Quem disse que eu lembro? Eu acho que é essa seção. Foca aqui, Billy, no slide.
Ó, vamos passar todas as guias para vocês verem, né? Vamos lá, geral, onde eu posso completar as informações de Billy, o endereço, detalhes da conta, né? Que essa aba conta é a primeira que aparece, certo? Ah, aqui, ó, horário de logon, achei. Você vai em horário de logon, aí ele mostra essa telazinha aqui pra você. O que está em azul, logon permitido. O que está em branco, negado. Domingo. Ó, tá vendo? Ó, eu tô clicando aqui e vou negando o logon. Então, domingo de meia-noite não tem pra que Billy fazer logon, entenderam? Ah, ó, segurei o Shift e fica uma seta direcional. Ele selecionou. Ótimo. Era isso que eu queria saber. Pronto. Com o mouse também. Sábado, Billy também não faz logon. Seleciono tudo e boto logon negado. Beleza, dou OK. Pronto, Billy agora só faz login nesse horário. Sacaram? Não é bacana essa configuração? Professor, é muito bacana. Legal. O perfil aqui é onde eu vou armazenar os dados de Billy. Porque como eu estou no domínio, eu posso... Os arquivos de Billy podem estar todos salvos também tudo salvo no servidor, de forma que quando der algum problema no computador dele, quando ele fizer login novamente, o logon novamente no domínio, ele vai recuperar todos os arquivos. Eu posso escolher também aqui o caminho onde vai ser armazenado, eu posso rodar um script de entrada, eu posso dizer que Billy nunca vai poder alterar o papel de parede do computador, e vai ter sempre aquele papel de parede da empresa. Tudo isso aqui a gente configura por aqui. Vou criar agora um computador. Vou lá com o botão direito, seleciono o computador. Foca aqui, Billy. Nome do computador. E aí eu posso atribuir esse computador para um usuário. Eu não acho isso bacana. Podem me recriminar, dizer que não é uma política muito agradável, mas eu não acho muito legal. Eu vou criar outro usuário aqui, que eu preciso de 2 usuários. Vou botar o de Tati. Moura, Tati. É Tatiana de quê? Fraga. Fraga, né? Moura não, achava que era Moura. Tati Fraga, pronto. E vou botar Tati como uma conta aqui. Avanço. A senha de Tati vai ser 4321. 4321. E a senha nunca expira. Avanço, concluo. Beleza, criei Tati e criei Billy. Eu preciso de 2 usuários, pelo menos, para ter sentido, né? Criar um grupo. Vou em novo, seleciono grupo. Qual é o nome do grupo? Da diretoria. Vou botar aqui o tipo, é só distribuição. E ao clicar no grupo diretoria, eu acho que eu estou fazendo sem falar, né? Ó, quando eu cliquei grupo, apareceu aqui, ó, grupo, estão vendo na segunda coluna, grupo de distribuição local. Aí eu dou 2 cliques nesse grupo, para poder adicionar os membros. Eu vou adicionando, eu boto Billy. Eu gosto muito de ir verificando o nome. Eu digito o nome de Billy e vou verificar o nome que ele me complementa, certo? Eu vou botar Tati aqui de novo, ó, Tati. Eu botei só Tati. Eu vou clicar agora em verificar nomes. Quando eu cliquei, ele já completa com a conta de Tati. E beleza, eu acabei de adicionar 2 membros ao meu grupo da diretoria. Eu posso atribuir algumas outras regras para a delegação de tarefas por grupo. Acho que é só. Eu acho que é só, acho que é isso mesmo, pessoal. Vou voltar aqui para outro slide. Deixa eu pensar. O professor pesquisa muita coisa quando vai preparar essa aula. Estou tentando me lembrar se está faltando falar alguma coisa. Numa empresa você cria grupos, você pode criar unidades organizacionais, mas a unidade organizacional é mais quando você tem empresas de
de grande porte, né, que você tem uma filial num canto, uma filial no outro, e você pode levar as configurações de uma para outra. Uma coisa que é interessante a gente discutir é a diferença entre grupo, o grupo mesmo do objeto do Active Directory, para a unidade organizacional. Uma das coisas que eu achei hoje era que na unidade organizacional fica mais fácil implementar as regras de segurança para os usuários do que o grupo. O grupo é uma coisa mais simples, a unidade organizacional é mais complexa. A gente pode discutir isso também lá no fórum. O último slide, que é alterando a política de segurança, já está aqui. Eu alterei para vocês verem, para diminuir a complexidade das senhas. Senão, toda vez que você for criar um usuário lá, você vai ter que botar uma senha muito grande. E agora vamos para... eu ia dizer atividade, mas ainda tem esse material complementar. O professor da aula passada passou esses dois links, um sobre o Active Directory e outro sobre, falando um pouco mais sobre o DNS. Vocês podem também dar uma olhada para aprofundar mais sobre o assunto. E vamos falar da atividade, que está fácil demais hoje, viu? Olha, eu gostaria também de dizer que eu vi todos os vídeos. Foi a maior besteira que eu fiz na minha vida, porque cada aluno foi 15 minutos, 20 minutos de vídeo. Eu fui lá ver tudinho para ver se foi tudo certo. Eu acho que todos estão de parabéns, acho que ninguém cometeu um erro. Quem fez vídeo ficou muito bom. Quem fez uma descrição de texto descreveu assim muito bem todo o processo. Quem usou foto também ficou muito bom. Todas as atividades ficaram muito boas, estão todos de parabéns. Aí a atividade agora vai ser mais fácil para o professor, né? Porque não fazia sentido vocês terem esse trabalho todinho e eu não ver, né? Eu tinha que ver tudo. Atividade de hoje, da aula 3. Quais são os pré-requisitos para a instalação do Active Directory? São 3, né? Vocês vão ter que me responder lá. Segunda, o que faz o comando dcpromo.exe? Terceira questão, cite 3 vantagens em utilizar o Active Directory para gerenciar a sua rede. Você pode dizer assim, em relação ao grupo de trabalho, o Active Directory é melhor por isso, isso, isso e isso. 4. Pesquise mais sobre o serviço de DNS e faça um resumo de pelo menos 5 linhas. Faça com suas palavras, não precisa fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de algum site não. Coloca o que você entendeu, que fica bem melhor, eu acho bem mais válido. Coloquem a fonte de pesquisa. Atividades iguais a de outros colegas, como sempre, são invalidadas. O prazo de entrega é de hoje até 10 dias. No caso, sábado, depois de amanhã, o próximo, que é dia 19 de janeiro de 2013, até as 23 horas e 55 minutos. O fórum está muito bom, está bombando ali, cheio de dúvidas, cheio de comentários, está bem legal. E o chat não está com muita gente, mas terça-feira, no horário de Recife, das 19 às 8h30, eu vou estar lá no chat discutindo com vocês. E aí a gente acaba a aula e vou passar para a Tatiana perguntar se ainda tem mais alguma dúvida. Não, professor, não temos nenhuma dúvida. Tem nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida. Bom, pessoal, então a gente vai encerrar a aula de hoje por aqui. A gente vai ver na próxima aula mais serviços de rede de instalação do Windows 2003. Semana que vem estamos de volta, lembrando que no horário 7 da noite de Recife. Até mais, pessoal, boa noite. Boa noite, professor, boa noite a todos. Espero que tenham gostado da aula e até semana que vem.